Tá bom? Como os irmãos sabem, eu tenho pregado aqui na igreja e pregado uma série em cima de salmos, os salmos de peregrinação. São chamados também de salmos de romagem, ou então salmos dos degraus. Eles eram salmos que eram cantados, eram poesias ou músicas, a gente não tem a música, mas tem as letras guardadas no saltério, músicas que os judeus cantavam quando eles iam para Jerusalém adorar, como era de costume. Pelo menos 3 vezes eles iriam lá, na festa da Páscoa, na festa dos tabernáculos, e também na festa da Páscoa, dos tabernáculos e na festa dos pães. Eles iam adorar ao Senhor e levavam essas músicas e adoravam ao Senhor pelo caminho. Eles se reuniam as famílias, eles iam com a família inteira, quem podia, levavam os seus sacrifícios, os animais e a adoração. E o caminho não era um caminho muito fácil, era um caminho cheio de perigos, cheio de salteadores, um caminho cheio de problemas. E eles passavam por esses caminhos e cantavam ao Senhor enquanto iam para adorar em Jerusalém. E a gente chama isso de salmos de subida ou de romagem. Romagem, eles iam em romaria. Ou de subida, porque Jerusalém era a cidade mais alta que existia ali naquele local. E então eles iam subindo e cantando. E também quando chegavam em Jerusalém, eles então faziam... vou tirar aqui que o computador resolveu agora fazer a sua atualização e acho que eu ia acabar a minha pregação às 9 horas da noite. Então, como eu sou um cara prevenido e sempre tenho um plano B, eu trouxe aqui os meus apontamentos também em papel. Sempre faço isso. E hoje aconteceu de ser útil. Mas eles iam então e chegavam em Jerusalém, eles subiam e nos degraus, em cada degrau eles cantavam um salmo. Começava do Salmo 120, 121. E nós estamos então pregando uma série e hoje nós estamos diante do Salmo 129. Antes de trazer essa palavra aos irmãos do Salmo 129, eu quero orar com os irmãos, né? Então vamos orar. Pai, nós estamos aqui juntos, como igreja do Senhor, diante da Tua palavra. E nós queríamos pedir ao Senhor orientação do Teu Espírito para a compreensão da Tua palavra. Porque nós sabemos, Senhor, porque se nós abrirmos a Sua palavra, somos competentes, talvez, para entendê-la, para ler e compreender, mas não para aplicar ao nosso coração. Não que ela traga mudança, não que ela traga alguma coisa que possa mudar a nossa vida. Por isso nós pedimos que o Teu Santo Espírito esteja conosco, nos dando entendimento a respeito do que esse salmo diz. Portanto, Deus, abre os nossos olhos, os nossos corações, para vermos o que o Senhor aqui nos promete, nos revela e nos ensina. Quanto a mim, Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor use a minha vida para edificar essa igreja e para o crescimento daqueles que me ouvirão hoje, ou aqueles que me ouvirão pela internet. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero ler com os irmãos, então, o Salmo 129. O nome que eu dei para a minha mensagem de hoje é o Deus que cuida da comunidade. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, que o Israel o repita. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Passaram o arado nas minhas costas e fizeram longos sulcos. O Senhor é justo. Ele libertou-me das algemas dos ímpios. Retrocedam envergonhados todos os que odeiam a Sião. Sejam como o capim do terraço que seca antes de crescer, que não enche a mão do ceifeiro, nem os braços daquele que faz os fardos. E que ninguém que passa diga:
Seja sobre vocês a bênção do Senhor. Nós os abençoamos em nome do Senhor. A divisão desse salmo, ela me parece um pouco clara, que existe duas partes, e nós vamos tratar cada uma dessas duas partes separadamente. A gente vai do versículo 1 até o versículo 4, numa primeira parte, e depois uma segunda parte, do versículo 5 até o 8. Então vamos analisar aí, pensar em cada uma dessas partes e ver o que nós podemos aprender com o Salmo 129. Então diz assim: muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, que Israel o repita. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Passaram o arado nas minhas costas e fizeram longos sulcos. O Senhor é justo, Ele libertou-me das algemas dos ímpios. Nesses versículos, que está falhando, né, irmãos? Eu vou pegar aqui um outro microfone. Está tudo resolvendo falhar hoje. Mas seu amor não falha, né? Cantamos isso hoje aqui ou não? Não, eu cantei na minha casa, então. Seu amor não falha. Sexta-feira cantamos, né? Então, sabia. Então, estamos assim. Então, nesses versículos, o salmista fala dos sofrimentos da nação de Israel, como se ele fosse quem passou os sofrimentos. Notem que ele fala assim: muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. Que Israel o repita. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. Ele está aqui usando uma figura de linguagem que chama personificação. Então ele fala como se ele fosse o próprio Israel. Aquilo que ele narra a respeito dele, na verdade, ele está contando as experiências do povo, falando da experiência do povo e não de uma experiência pessoal que ele mesmo tenha passado. Então, ele diz, no versículo 1, muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. E depois, no versículo 2, ele repete. Isso também é uma figura de linguagem que é usada na literatura hebraica. Parece que ele fala a segunda vez como se não tivesse tido a primeira, e parece simplesmente uma repetição. Mas não é uma repetição sem motivo. Quando a literatura hebraica, vocês encontrarem uma repetição dessa, é porque ele está querendo dar ênfase àquilo que foi falado pela primeira vez. Então ele está querendo dizer, muitas vezes me oprimiram, e essa opressão, ela foi forte, né? Primeiro, foi forte, essa opressão desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Então o salmista está dizendo a respeito de que está dando alguns sinais para nós nesse texto. Primeiro, que essa opressão foi intensa, que essa opressão foi descabida. E não foi só uma vez, mas muitas vezes. Não foi uma vez ou duas vezes que o povo foi oprimido, que ele diz que foi oprimido. E ele também o repete o tempo angustiar duas vezes, né? Em algumas palavras, em algumas versões, vocês vão encontrar angustiar, né? Fui oprimido ou fui angustiado. Aquilo trouxe angústia para ele, aquela opressão. E nós sabemos, então, que isso é uma característica de dar ênfase. Ele repete para poder dar ênfase. E ele diz, desde a minha mocidade, está aí no verso 1, desde a minha mocidade me angustiaram, me oprimiram. E a angústia veio sobre mim, sofri abusos, mas ele está falando como se ele fosse Israel, como se ele fosse uma comunidade. E essa angústia, a gente percebe que não foi causada por nenhuma desgraça natural. Não foi uma chuva torrencial como a que caiu essa semana aqui no nosso bairro, não foi um terremoto, não foi um problema que pudesse ser causado por uma questão não controlável. Ele está dizendo, muitas vezes me angustiaram pessoas. Pessoas fizeram aquilo contra a nação. No verso 3,
ele diz assim: sobre o meu dorso. O que é dorso, irmãos? Sabem? As costas, né? Sobre os meus dorsos, sobre as minhas costas, lavraram os aradores e nele abriram longos sulcos. A gente vivendo numa sociedade urbana, talvez a gente não tenha essa visão do que ele está querendo dizer, mas ele está ilustrando que fizeram nas costas dele aquilo que o agricultor faz usando uns bois, e vai abrindo sulcos ali na terra, depois onde é lançada a semente para que ela possa germinar. E ele diz que os castigos que passaram sobre ele, né, sobre o povo, não foram pequenos. Deixaram marcas. Foram marcas doloridas, né, sobre as minhas costas. E ele aqui então fala, usando a figura que é da nação e não dele. Ele diz assim, que o sofrimento eram tantos que foram experimentados tão intensamente que ele diz, é como se alguém tivesse lavrando as minhas costas. Provavelmente alguns do povo foram chicoteados algumas vezes e ficaram marcas, né? Até o próprio Senhor, nosso Senhor, foi chicoteado e o corpo dele provavelmente ficou com marcas em suas costas. Então, ele está aqui se referindo a situações, talvez, que o povo viveu, talvez no Egito, né, quando ele diz assim, desde a minha juventude, quando o povo ainda é um clã e não um povo. Quando eles estavam no Egito e foram escravizados pelo Egito, o faraó pesou a mão sobre eles, ou talvez na época onde eles estavam caminhando para a terra prometida e chegando lá na terra prometida, os amonitas, os moabitas, os edonitas, todos aqueles povos viviam à espreita deles, e a gente tem então as histórias contadas nas épocas dos juízes, aonde eles passavam de tempos como povo livre e tempos perseguidos. Ou talvez então nos anos 70 de exílio na Babilônia, quando eles para lá foram levados e foram escravos e foram tirados da sua terra e as suas propriedades foram confiscadas e muita gente morreu. O nosso salmista provavelmente está se lembrando desses episódios e vai narrando essas situações que o povo viveu, como se tivesse acontecido com ele, como eu expliquei no começo, que era uma personificação. Então, passados os anos de que esse salmo ele é narrado, nós conhecemos a história, que depois desses eventos, né, o último que poderia estar se encaixando aí seria o exílio, naquela data, mas nós conhecemos o que aconteceu com aquele povo depois dessa história. No ano 70 depois de Cristo, eles foram massacrados pelos romanos, o templo destruído, e eles foram dispersos pelo mundo. Depois, quando eles conseguiram finalmente, de alguma forma, se manter fiéis e ter lá um grupo crescendo na Alemanha, foram dizimados através de Hitler. E mesmo hoje eles são perseguidos e há sentença de morte para todo o povo judeu. Os árabes têm lá um momento onde pretendem, alguns árabes e palestinos têm como alvo exterminar aquele povo. E é interessante que, passado alguns anos, o povo de Deus, além de ser Israel, Deus também escolheu um outro povo. Deus, que tinha em Cristo um plano desde a fundação do mundo, Deus chamou para si um povo. Um povo não que tem uma nacionalidade, não através do sangue, não através do nascimento ou de um DNA, mas um povo que nasceu através da fé em Jesus Cristo. Um povo herança de Deus, nascido não da carne, mas pelo Espírito, como o Senhor Jesus falou a Nicodemos. E esse novo povo, essa nação santa, os chamados para fora do mundo, também são perseguidos pelo mundo, né? A igreja. Então é interessante essa coincidência de Israel
se ter a busca como alguém que vai ser exterminado, e da mesma forma a igreja também tem essa vocação de passar essa opressão e buscar e sofrer o dano que o mundo oferece ao mundo. Então é bem interessante que também a igreja ela é angustiada, também a igreja é oprimida, desde a sua juventude. Se a gente percebe o nascimento da igreja, ela foi perseguida pelos judeus. Depois ela foi perseguida pelo Império Romano. Depois ela foi perseguida até pelas religiões institucionalizadas. E até hoje ela é perseguida. Eu não sei quantos de vocês perceberam que no grupo da igreja nós ficamos praticamente 2 semanas orando por um grupo de irmãos nossos que, pregando o evangelho na Índia, foram presos 2 missionários e 3 convertidos lá. Passamos 2 semanas orando por ele e ontem eu postei no nosso grupo, eles em festas, porque finalmente eles conseguiram pagar a fiança e ser libertos por um juiz, porque simplesmente eles amavam a Jesus Cristo e estavam pregando o evangelho. A igreja é perseguida. Tanto quanto foi Israel, assim também nós somos angustiados. Deus não é indiferente, como não era indiferente àquele povo. Deus também não é indiferente ao sofrimento do seu povo. Ele é justo e no tempo certo intervém. O Senhor é justo, Ele libertou-me das algemas dos ímpios. E fará isso também com a sua igreja. Então, apesar de todas as angústias, os opressores nunca venceram completamente. Eles nunca conseguiram o seu intento. Deus sempre preservou o seu povo. Vamos ler agora a segunda parte do Salmo para a gente tentar entender o que está sendo falado aí. Versículo 5 diz assim: retrocedam envergonhados todos os que odeiam Sião. Sejam como o capim do terraço, que seca antes de crescer, que não enche as mãos do ceifeiro, nem os braços daquele que faz os fardos. E que ninguém que passa diga, seja sobre vocês a bênção do Senhor. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Essa segunda parte do Salmo é uma oração. Uma oração que mais parece uma oração de quem está amaldiçoando e não orando, né? Ele fala assim: retrocedam, fiquem envergonhados. Depois ele fala assim: que sequem como a capim do terraço. Que ninguém passe por eles e fala assim: sejam abençoados. Isso parece que não cai bem para nós, que somos cristãos e que somos desafiados por Jesus a orar pelos nossos inimigos. Mas quando nós deixamos de lado a visão de que nós estamos lendo isso como uma pessoa, mas sim que esses salmos eram salmos de comunidade, e que era uma comunidade que estava clamando a justiça do Senhor. Então nós deixamos de lado a leitura individualista, entendemos que o Salmo 129 é uma expressão comunitária e que a figura de uma personificação, então a gente pode entender que não é uma oração de maldição, mas é uma oração com intento de que o Senhor traga a sua justiça. A sua justiça seja executada na terra. Sião, na Bíblia, diz assim: retrocedam envergonhados todos que odeiam a Sião. Essa palavra é uma palavra maravilhosa em Sião. Ela tem 2 significados muito interessantes no Velho Testamento e no Novo Testamento também. Quando você lê Sião, você pode entender não como Jerusalém, ele é sinônimo de Jerusalém, mas não é Jerusalém a casa, as cidades, os comércios, as pessoas, os animais, não. Ele fala, Sião, ela se refere sempre a uma experiência espiritual, como se fosse uma Jerusalém espiritual, a junção daqueles que estavam em Jerusalém para adorar ao Senhor. Então, Sião, ela tanto é uma Jerusalém, mas uma Jerusalém fiel, um remanescente daqueles judeus que de fato procuravam a Deus, como também
um simbolismo do que seria a igreja. Você pode ler o Velho Testamento e quando você ver Sião, pensar que ali se refere à igreja. Não é uma interpretação errada, é um pensamento, porque é uma Jerusalém espiritual. E nós também fazemos parte desse povo que busca adorar a Deus, né? Que busca, então, honrar e adorar o nome do Senhor. Então o salmista diz: sejam como o capim do terraço. O que é o capim do terraço? Aquela coisa que nasce e cresce e morre com rapidez. Ela lembra muito aquela semente que caiu no caminho, que não tinha raiz, que não tinha estrutura, e que Jesus fala que esses são aqueles que recebem a palavra com alegria, mas que depois as preocupações do mundo afastam a palavra de Deus da vida dele, ou vem o diabo e tira a palavra do coração dele. Então isso nos lembra essa parte, mas essa erva do telhado, ela cresce rapidamente, mas logo seca. E a rapidez com que ela nasce é a mesma rapidez com que ela morre, porque não tem raízes profundas, não tem nutrientes. E simboliza a fragilidade dos inimigos de Deus. Eles vão passar como a erva. Pode parecer que eles são superiores, pode parecer que eles são vencedores, pode parecer que eles são mais abençoados, mas a vida deles é curta. E um dia Deus vai chamar a razão, um dia Deus vai chamar a juízo todos esses. E também o salmista diz assim, que ninguém dirá aos inimigos de Deus: a bênção do Senhor seja sobre vós. Então o povo está entendendo, está clamando, e está nos mostrando o texto, que aqueles que são inimigos do Senhor, eles estão afastados da graça de Deus. Eles não serão abençoados pelo Senhor. Eles terão o seu castigo no tempo próprio. Então, irmãos, que lições eu tiro desse salmo que tentei dar uma visão, um panorama, explicar, dar um pensamento sobre o que ele quer dizer aos irmãos? Que lições eu posso tirar desses salmos? A primeira delas que eu tiro é que quem mexe com o povo de Deus arruma um inimigo importante. Guarda isso. Quem mexe com o povo de Deus arruma um inimigo importante. Por longos anos, por longos séculos, aqueles que adoram o nome do Senhor têm sido perseguidos, têm sido machucados, têm sido oprimidos, têm sido angustiados. Judeus e cristãos sempre conseguiram permanecer em pé e prosperar. E Deus fará isso conosco. Todos nós enfrentamos dificuldades, perseguições, um momento em que somos perseguidos. Mas o Salmo 129 nos lembra que, apesar dos sofrimentos, o Senhor jamais abandonou aqueles que eram seus. O Senhor jamais abandonou o seu povo. E assim como Israel, nós podemos olhar para trás, ver a fidelidade do Senhor, entender que Deus esteve conosco, encontrar nos momentos mais difíceis da nossa vida a mão de Deus nos suportando, e a gente pode olhar para o futuro e saber que Ele vai preservar o nosso futuro. E nesse tempo estranho que eu e você vivemos, onde as pessoas parecem não perceber a importância que a igreja tem, nesse tempo que parece que as pessoas deixam a igreja em seu segundo lugar, em que as pessoas não têm mais respeito, admiração pelo aquilo que a igreja é. É preciso dizer que aqueles que vivem nesse tempo e que são contrários, inimigos do povo de Deus, também serão chamados a juízo. Gente que rouba a igreja, gente que faz mal à igreja, gente que maldiz a igreja,
gente que usa a igreja. Porque, irmãos, pensem, aqueles irmãos lá da Índia que foram presos, eles foram presos por causa da sua fé, eles eram perseguidos. Israel era perseguido por outras nações. Então, em tempos de perseguição, o inimigo externo atua. E no tempo de bonança, a gente pode ver Israel passar por isso muitas vezes, é que a artilharia interna minava Israel. E nós vivemos esse momento. Estamos livres, a porta está aberta. O Erison está ali só para tomar um cuidado com alguém que queira entrar ou sinalizar, mas nós não estamos escondidos. Ninguém vai nos prender por louvar, por cantar alto. Os nossos vizinhos aqui do prédio, eles escutaram o nosso louvor quando nós cantamos. Então nós temos liberdade. Mas os nossos inimigos não se resumem apenas aos inimigos externos. Nós esquecemos muitas vezes que a nossa luta não é contra a carne, mas é com as hostes espirituais. E elas muitas vezes estão aqui dentro na artilharia interna. Deus usa, às vezes, usa crente para desanimar líder e usa líder para desanimar crente. Sussurra aos nossos ouvidos a nossa arrogância, a nossa forma certa, que as coisas aconteçam tudo do nosso jeito, eu que faço, eu que sou certo. E esse é o inimigo. E quanto a gente será que nós teremos que ser perseguidos para olhar para o irmão e falar assim, não, estamos juntos nessa, porque se não estivermos juntos nós vamos morrer. Vamos morrer juntos, será que nós temos que passar por essa peneira? Os inimigos do Senhor. Às vezes somos nós que agimos como inimigos do Senhor, embora somos seu povo. O Rafael pregou hoje cedo aqui sobre o povo, né? Passou pela nuvem, comeu do maná, mas se perderam no deserto. Sabe o que ele estava falando, Paulo, ali? Eles foram batizados pelas águas, passaram pelo Jordão. Eles comiam da ceia, né? Então ele estava falando, igreja, você que é batizado e participa da ceia, toma cuidado, continue em pé. Veja lá, veja como você anda. Não são as coisas externas, mas são as coisas internas. Irmãos, ainda somos perseguidos e ainda perseguimos uns aos outros. Mas o Senhor, quando nós vamos entender finalmente que Deus ama a igreja, é nós. Deus tem um amor muito grande por você, Edivaldo, tem. Mas se você pisar na bola contra nós, contra a igreja, Deus não vai ficar do seu lado, vai ficar do lado da igreja. O que Ele ama é a menina dos olhos dele, é a igreja. É o corpo dele. Mais do que a cada um de nós. A gente perdeu esse sentido de comunidade. E Deus é um Deus de comunidade. Foi a primeira coisa que Ele fez. Ele subiu ao céu, mandou o Espírito Santo e nasceu uma igreja. Quando que nós vamos entender que não existe decisão errada da igreja? Existe sim decisão errada do líder, dos líderes, mas quando a igreja reunida decide, está decidido. É a igreja do Senhor. Agora precisamos buscar o Espírito Santo. Não há erro na igreja, mas há erro no pastor? Sim. Quantos pastores
roubam a igreja, fazem mal à igreja, maldizem a igreja, usam a igreja. Muitos. Deus me livre dessa situação. Porque a igreja é dele, eu não quero prestar conta disso para ele. Ai daqueles que causarem tropeço aos meus pequeninos. Sabe quem são os pequeninos de Jesus? A igreja que ele ama. Irmãos, nós não devemos ser pedra de tropeço aqui. Devemos nos ajudar uns aos outros. Líderes precisam ajudar aqueles que estão liderados. Liderados precisam orar e ajudar os seus líderes. A segunda coisa que eu aprendo desse salmo, que é um salmo comunitário, que fala para nós, ele fala a respeito da perseverança, que é uma característica daquele que sabe e espera no Senhor. A perseverança. Muitas vezes me angustiaram. Muitas vezes. Quem? Os de fora. Na escola, Rosana. Muitas vezes te angustiaram. No seu trabalho, Edivaldo, lá vendendo. Muitas vezes os compradores te angustiaram. Fora do mundo, muitas vezes te angustiaram. Os seus clientes, Rafael. Com mentiras, com roubo, não pagando. Muitas vezes. Nós somos angustiados. E muitas vezes nos angustiaram aqui dentro. Mas a característica daquele que espera no Senhor é a perseverança. Jamais conseguiram me vencer. Por um outro lado, vocês aqui que estão aqui, né, eu também, nós fomos angustiados com o passado recente dessa comunidade. Mas não venceram. Não nos venceram como igreja. E não vão nos vencer. Mas seria o cúmulo dos cúmulos nós nos angustiarmos e morrermos, como disse o texto que a irmã Meire postou hoje na nossa igreja. Uma casa dividida contra si mesmo não permanece. O Salmo 129 nos lembra da perseverança necessária diante da opressão e da certeza de que Deus é justo e fiel para nos libertar. Nós vamos esperar no Senhor e um dia toda a injustiça encontrará o Senhor de frente. Toda a injustiça dará contas a Deus. Jesus falou em Marcos 13:13: sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Terceira coisa que eu tiro desse salmo é: celebre a fidelidade de Deus. Assim como ele preservou Israel, ele preservará você e a igreja até o dia da volta de Cristo. Deus vai te guardar, Deus vai guardar a igreja dele. Deus vai guardar a igreja dele lá na Índia. Se ninguém puder pregar, Deus vai dar sonhos, como dá muitas vezes em lugares onde não pode. Deus vai preservar. E naquele dia, a oração do Salmo 129, ela vai ser plenamente concretizada. Até lá, o ímpio tem tempo de se arrepender, de mudar de vida, de olhar para si e falar assim: eu me entrego a Jesus Cristo, eu sou inimigo da igreja, mas hoje eu quero fazer parte dessa igreja. Percebe? Você que está aqui, há pouco tempo, não existe vida cristã saudável fora da comunidade da igreja. Com todos os defeitos e problemas que a igreja tem, você não vai conseguir desenvolver uma vida cristã que te fortaleça, te levante, te abençoe, se você estiver fazendo uma caminhada só. Deus é um Deus de comunidade e abençoa essa comunidade. Ande. Seja aqui, seja em outro lugar. Nunca ande sozinho.
Nunca pense que o que você acha, você pensa, o que você crê, o que você interpreta, o que você diz é o correto, é a última palavra. Eu sou desafiado pelo Samuel, eu sou desafiado pelo Marcos, eu sou desafiado pelo Carlos, eu cresço vendo cada um de vocês e vocês me ouvindo e eu falando para vocês, e é só assim que a coisa funciona, porque muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam: você está errado, você é voto vencido, sua ideia não é boa, e eu vou me moldando. Mas se eu sou o único certo de tudo, eu vou ficar sozinho. Se eu tiver poder, se eu for líder de um departamento, por exemplo, ou as coisas são feitas do meu jeito, ou então todo mundo vai embora, vou escolher outros que façam do meu jeito, vai indo e acaba ficando sozinho. Por isso que a caminhada em comunidade é importante. O homem afia o homem, né? A mulher afia a mulher afia o homem. O homem afia, como o homem afia seu amigo, como o ferro com o ferro se afia, assim o homem é seu amigo. E assim vamos. Para encerrar, eu quero ler 2 textos da palavra de Deus. Olha, você pode esquecer tudo que eu falei, né? Até discordar, ficar bravo comigo. Você pode fazer o que você quiser com o que eu falei até agora. Mas, por favor, grifa esses 2 textos que eu vou ler e medita neles, porque é a palavra de Deus e talvez eles possam falar ao seu coração, e é eles que importa que falem ao seu coração e não tudo que eu falei. Tá bom? 1 Romanos 5, 3 e 4. E aí é uma palavra para você, tá? Você. Não para a igreja, para você. 5, 3 e 4. Não é só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Você é oprimido no seu mundo onde você te cerca, às vezes até pela família. Tome para você essa palavra. Confie que Deus está cuidando de você. E essa tribulação, se você permitir ser amordado por Deus, ela vai ser transformada em perseverança, em caráter aprovado e em esperança. E 2 Coríntios 4, 8, 9, esse texto maravilhoso fala para nós. Paulo coloca no plural. E é um texto para nós, comunidade, Pibavir. E para a sua igreja onde você frequenta. 2 Coríntios 4, 8, 9 diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Nós, como igreja, nunca seremos destruídos, ainda que possamos ser abatidos, angustiados, ou desanimados por outros, ou desamparados, mas nunca seremos destruídos, porque é o Senhor que prometeu. É isso que eu aprendi do Salmo 129 e espero que ele possa fazer morada no seu coração. Amém? Deus nos abençoe.